Bom dia, meninos. Na aula de hoje eu vou passar para vocês algumas atividades, eu vou resolver algumas atividades, mostrar como que pode ser feito atividades envolvendo escala, e aí eu quero que vocês resolvam outras atividades, tá? Eu quero que vocês resolvam para mim as seguintes atividades. Vem aqui comigo. Eu quero que vocês resolvam, vai ficar para casa, para vocês resolverem a atividade 53 da página 103 e vocês vão fazer a atividade 55, tá? Da página 104. Vocês vão fazer essas duas atividades, sendo que as duas atividades eu vou deixar, sendo que a atividade 55 eu vou deixar orientações para poder resolver. E eu vou resolver para vocês inicialmente a atividade 50. Vamos começar aqui, ó. A maquete de um prédio foi feita na escala 1/40. Nessa maquete, a janela tem medida de comprimento da base de 4 centímetros e medida de comprimento de altura 3 centímetros. Quais são as medidas de comprimento reais da janela? Vamos à resolução do exercício. O exercício 50, ele tem uma maquete de um prédio. E nessa maquete, a escala dessa maquete está 1/40. A janela da maquete tem essas medidas. Tem um comprimento de 4 centímetros e a altura de 3 centímetros. O exercício pede para a gente calcular quais são as medidas reais dessa janela. Só recordando que a escala é dada por tamanho do desenho dividido pelo tamanho real. Lembra disso? A escala é dada nessa razão, tá certo? Bom, então vamos aqui à resolução. A nossa escala é a cada 1 centímetro do desenho, nós temos 40 centímetros do tamanho real. Agora eu quero saber, vamos descobrir primeiro, aqui ó, vamos descobrir o comprimento. Isso aqui não é o tamanho do nosso desenho? Então, tamanho do desenho, 4 centímetros. Eu quero saber essa medida real. Eu vou chamar aqui de x. Então eu vou usar essa proporcionalidade aqui para poder estar descobrindo o valor de x e, consequentemente, esse valor. Vou fazer multiplicação cruzada. X vezes 1, x. 40 centímetros vezes 4. 4 vezes 4, 16. Aqui eu tenho 16 centímetros. Eu vou dividir aqui por 100. Eu vou ter 1,6 metros. É o nosso comprimento. O comprimento real é 1,6 metros, ok? Agora a gente faz a mesma coisa com a altura da janela, tá? Eu tenho aqui a minha escala a cada 1 centímetros, 40 centímetros, que é igual o tamanho do desenho, 3 centímetros. E aqui, y, né? Vou chamar de y, que é essa altura, tá? Faça a multiplicação cruzada, y vezes 1, y, 40 vezes 3. Y é igual a 40 vezes 3, 120 centímetros. Transformando isso aqui em metros, tá? Transformando isso aqui em metros, eu vou ter 1,6
2 metros. Então essa altura 1,2 metros. Ok? Espero que vocês tenham entendido aqui, tá? Que é a maneira como a gente trabalha com escala. Vamos para o próximo exercício. Agora, no exercício 52, eu não vou fazer o exercício 51, porque se vocês lerem aqui, vão notar que a gente precisaria estar no colégio para fazer, tá certo? Vamos ao exercício 52. Use este mapa e determine a medida de distância real entre as cidades A e B. Eu quero saber qual que é essa distância aqui, ó, tá? Então, nós temos essa escala aqui, ó, tudo isso aqui corresponde a 640 km e apenas um pedacinho desse aqui corresponde a 320 km, tá? Então, vocês vão fazer o quê? Fazer a medida aqui com a régua, vocês vão descobrir que isso aqui é 1 centímetro e depois a gente faz a medida aqui com a régua, tá? Vamos aqui à resolução. Bom, o exercício 52, ele nos dá um mapa e nesse mapa ele traz a escala dessa forma aqui, ó. E uma cidade e outra cidade. Ele quer saber qual é a distância entre essas duas cidades, a distância real. Bem, se vocês medir essa partinha preta aqui, ela vai ter 1 centímetro, essa outra aqui 1 centímetro. Então, essa distância total equivale a 640 quilômetros. Mas essa distância aqui equivale a 320 quilômetros. Então, 1 centímetro equivale a 320 quilômetros. Para resolver esse exercício, primeiramente eu vou ter que saber a distância lá no desenho do mapa entre a cidade A e B. E eu encontrei 2,6 centímetros. Então eu vou usar a ideia de escala que eu já passei para vocês. No nosso caso aqui, ó, escala é igual. Eu tenho aqui a cada 1 centímetro, corresponde a quanto no tamanho real? Eu tenho 320 quilômetros, eu vou transformar 320 quilômetros em centímetro. Tá? Então eu coloquei essa tabelinha justamente para auxiliar vocês. 320 e eu quero transformar para centímetros. Ok? Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros. Tá? E eu tenho 32 milhões de centímetros. Tá certo? Bom, então vamos lá. A minha escala é que a cada 1 centímetro no desenho, o tamanho real corresponde a 32 milhões de centímetros, tá certo? E eu quero saber essa distância real. Bom, lembrando que aqui em cima eu tenho o tamanho do desenho. E o meu desenho ele vale 2,6 centímetros. E qual que é a distância real? Só fazer a multiplicação cruzada. Multiplicando esse por esse, eu vou ter a letra D. Multiplicando esse por esse, eu vou ter 32 milhões vezes 2,6. Fazendo essa multiplicação, nós vamos descobrir que a distância real é de 83 milhões e 200 mil centímetros. Mas olha só, eu quero colocar isso em quilômetro. Então eu venho aqui para a tabela e coloco, ó, 1, 2, 3, 4, 5. São centímetros, né? Eu começo daqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Completo de cá. A vírgula ela estava aqui, que era
é 83.200.000 centímetros, eu tiro a vírgula e trago para quilômetros. Então a minha distância é de 832 quilômetros. Tá? Eu resolvi dessa forma porque caso caso apareça algum exercício que exige fazer essa transformação, eu mostrei aqui para vocês. Agora eu posso estar fazendo de uma forma bem mais rápida. Esse aqui eu mostrei só para vocês verem que pode. É minha cachorrinha aqui, foi mal. Vamos continuar aqui. Eu posso fazer de outra forma. Bom, se eu tenho 1 centímetro valendo 320 quilômetros e essa reta tem 2,6, então basta eu fazer assim, ó. 2,6 vezes 320. Basta eu fazer isso, tá? Fazendo essa multiplicação, eu vou ter que a distância é igual a 832 quilômetros. Muito mais simples, né? Mas essa aqui foi só para fazer uma orientação de como pode ser resolvido quando a gente está trabalhando diretamente com as escalas, tá bem? Bem, agora esse exercício 53, eu quero que vocês tentem fazer esse exercício sozinho. Eu não vou passar nenhuma orientação, eu quero que vocês façam a leitura e tentem resolver isso, tá certo? Já o exercício 55, nós vamos fazer uma interpretação aqui no seu desenvolvimento para vocês. Olha só, no projeto para a construção de uma casa foi planejada a colocação de uma porta e de uma janela em uma parede com medidas de comprimento da base de 8 metros e medida de comprimento da altura de 4,8 metros. Letra A. Calcule as medidas de comprimento da base e da altura da porta e da janela, considerando as seguintes informações. A razão entre a medida de comprimento da base da porta e a medida de comprimento da base da parede é de 1/4. A razão entre a medida de comprimento da altura da porta e a medida de comprimento da altura da parede é 2/3. A janela tem a forma quadrada e a medida de comprimento dos lados dela é de 4/5 da medida de comprimento da base da porta. Então vem aqui para vocês verem como vai ser resolvido o item A. Bom, pessoal, o exercício 53 e o 55 eu quero que vocês tentem resolver para hoje, tá? O 53 eu quero que vocês tentem fazer ele sozinho. Analise a atividade e tenta fazer. O 55 eu vou dar aqui umas dicas para vocês, tá? Para que vocês possam resolver esses exercícios. Então, eu vou te dar a medida do comprimento da base da parede, a medida de comprimento da altura da parede, como calcular a medida de comprimento da base da porta, como calcular a medida de comprimento da altura da porta, tá? E também como calcular a medida de comprimento do lado da janela, tá? Que é 4/5 de 200. Esse aqui é o item A. Então tá aqui para vocês poder tentar resolver esse exercício, tá em cima do que eu passei com essas dicas, tá bem simples aqui, eu já fiz a parte mais difícil, agora eu quero só que vocês tentem calcular isso aqui. O exercício 53 eu quero que vocês façam sozinho. E agora eu vou preparar aqui para vocês a letra B, como que vocês vão chegar no resultado da letra B. Então tá aqui para vocês. Bem, agora vamos ver o item B. Faça um desenho da parede com a porta e a janela na escala 1/160. Você escolhe a posição da porta e da janela. Bom, eu quero que vocês façam esse desenho, vou deixar por conta de vocês, mas eu vou deixar aqui para vocês como é a montagem para solucionar esse desenho aqui, tá? Vem comigo aqui para vocês verem. Pessoal, só para finalizar, o item B, na escala 1/160 temos, olha só, esse aqui é a forma como vocês vão
encontrar os itens: base da parede, altura da parede, base da porta, altura da porta, medida de comprimento do lado da janela. Então eu quero que com essas informações vocês façam esse exercício, tá ok? Tá aqui, é só resolver agora. Bem, pessoal, então eu passei para vocês aí as atividades. Faça esses 2 exercícios que eu deixei para vocês. Observe como foi feito os exercícios que eu fiz, que eu mostrei, tá? E qualquer dúvida, entre em contato, tá bom? Boa aula, bom dia e bons estudos. Até mais.